A Bíblia está repleta de histórias que desafiam a compreensão humana e demonstram o poder e a presença de Deus entre seu povo. Uma dessas histórias fascinantes é encontrada em 2 Reis 13, onde os ossos do profeta Eliseu trazem um homem de volta à vida. Esta história, única em sua natureza, oferece uma profunda reflexão sobre o poder divino, a santidade dos profetas e o mistério da vida e da morte. Nesse contexto, encontramos o relato do reinado de Jeoás em Israel e suas interações com Eliseu, um dos maiores profetas de Israel. O Eliseu, que foi o sucessor de Elias, realizou muitos milagres em sua vida, desde a multiplicação do azeite de uma viúva até a cura de Naamã, o sírio. No entanto, mesmo após sua morte, Eliseu continuou a ser um canal do poder divino, como ilustra o episódio de sua sepultura. Após a morte de Eliseu, ele foi enterrado em uma caverna, uma prática comum na época. O relato bíblico nos diz que um grupo de israelitas estava realizando um funeral quando foram surpreendidos por uma invasão de moabitas. Em sua pressa para escapar, os homens lançaram o corpo do falecido na sepultura de Eliseu. Quando o corpo tocou os ossos do profeta, o homem ressuscitou e se levantou. Este evento é narrado de forma breve, mas poderosa. Veja o texto na íntegra. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, caindo nele, o homem tocou os ossos de Eliseu, e reviveu, e se levantou sobre os seus pés. O milagre da ressurreição do homem ao tocar os ossos de Eliseu é único nas Escrituras. Enquanto muitos profetas, incluindo Elias e Eliseu, realizaram milagres de ressurreição durante suas vidas, este é o único exemplo de um milagre acontecendo após a morte do profeta, através de seus restos mortais. Este episódio tem profundas implicações teológicas e espirituais. Primeiramente, ele destaca o contínuo poder de Deus operando através de seus servos, mesmo após suas mortes. Eliseu, como profeta de Deus, foi um canal do poder divino durante sua vida e permaneceu assim na morte. Este poder transcende a existência física, demonstrando que Deus não está limitado pelo tempo ou pela morte. Segundo, a ressurreição do homem ao tocar os ossos de Eliseu serve como um poderoso testemunho da santidade do profeta. Na tradição judaico-cristã, os profetas eram vistos como homens profundamente conectados com Deus e suas vidas eram exemplos de fé e obediência. A santidade de Eliseu, manifestada em seus ossos, é um lembrete da presença contínua de Deus entre seu povo. Além disso, este milagre oferece uma perspectiva sobre a crença na vida após a morte e na ressurreição. No contexto do Antigo Testamento, as noções de ressurreição e vida após a morte estavam ainda se desenvolvendo. Contudo, este evento prefigura a crença cristã na ressurreição dos mortos central para a fé cristã, especialmente no Novo Testamento. O relato também ilustra a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Em meio ao caos e à invasão, Deus mostrou seu poder, trazendo vida de volta a um homem morto. Este ato milagroso reforça a confiança dos fiéis no poder de Deus para transformar situações de desespero e morte em esperança e vida. A breve menção dos moabitas no contexto do milagre sugere uma realidade política e social mais ampla. As invasões e conflitos eram comuns na história de Israel e a intervenção divina neste contexto mostra que Deus estava presente e ativo, mesmo em tempos de adversidade e perigo. O poder das relíquias, especialmente na tradição católica, também encontra eco nesta história. As relíquias de santos, assim como os ossos de Eliseu, são vistas como canais do poder divino. Milagres atribuídos a relíquias continuam a ser uma parte significativa da espiritualidade e da devoção católica, refletindo a crença na presença contínua dos santos na vida dos fiéis. A história também pode ser entendida como um lembrete da importância de honrar e respeitar os homens e mulheres de Deus. A ação milagrosa através dos ossos de Eliseu demonstra que os profetas e santos têm um papel contínuo na vida espiritual dos crentes, mesmo após sua morte. Honrar sua memória e seguir seu exemplo de fé e obediência a Deus é uma prática que enriquece
a vida espiritual dos fiéis. A tradição cristã está repleta de relatos milagrosos que desafiam a compreensão humana e reforçam a fé dos crentes. Um desses relatos notáveis é a ressurreição de um homem através dos ossos do profeta Eliseu. Este episódio, relatado na Bíblia, fornece um ponto de partida fascinante para explorar o papel das relíquias e a intercessão dos santos na Igreja Católica, por extensão com o próprio Deus. A história dos ossos de Elias é um exemplo bíblico precoce do poder que pode residir nas relíquias sagradas. Este episódio, relatado na Bíblia, fornece um ponto de partida fascinante para explorar o papel das relíquias e a intercessão dos santos na Igreja Católica. No segundo livro dos Reis, encontramos a história de um homem que foi ressuscitado ao entrar em contato com os ossos de Elias. Quando o corpo do falecido tocou os ossos do profeta, o homem voltou à vida e se levantou. Este evento extraordinário demonstra o poder latente nas relíquias dos santos, que a Igreja Católica acredita serem canais de graça divina. A Igreja Católica ensina que os santos, mesmo após a morte, continuam a interceder pelos fiéis na presença de Deus. Esta crença está enraizada na compreensão de que os santos, por terem vivido vidas de santidade e dedicação a Deus, têm um lugar especial junto ao Criador. Assim, eles podem interceder em favor daqueles que os invocam, trazendo bênçãos e milagres aos necessitados. As relíquias dos santos desempenham um papel central nesta intercessão. Relíquias são restos mortais ou objetos associados a santos que a Igreja venera com grande respeito. Elas são vistas como tangíveis conexões com os santos e, por extensão, com o próprio Deus. A história dos ossos de Elias é um exemplo bíblico precoce do poder que pode residir nas relíquias sagradas. Ao longo dos séculos, inúmeros milagres têm sido atribuídos às relíquias dos santos. Esses milagres variam desde curas físicas até proteção em tempos de perigo. As relíquias são frequentemente encontradas em altares, igrejas e santuários, onde os fiéis podem venerá-las e pedir a intercessão do santo associado a elas. A veneração das relíquias é uma prática que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Os primeiros cristãos frequentemente reuniam-se em torno dos túmulos dos mártires para celebrar a Eucaristia e buscar a intercessão desses santos. Essa prática, que continua até hoje, reflete a profunda crença na comunhão dos santos, a ideia de que os vivos e os mortos estão unidos em Cristo. São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, está tradicionalmente enterrado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A teologia católica distingue 3 classes de relíquias. As relíquias de primeira classe são partes do corpo de um santo, como ossos, sangue ou cabelo. As relíquias de segunda classe são itens que pertenciam ao santo, como roupas ou instrumentos de martírio. As relíquias de terceira classe são objetos que tocaram uma relíquia de primeira ou segunda classe. Veja algo surpreendente nessa passagem bíblica. A cura através de lenços e aventais tocados por Paulo é descrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos 11 e 12. Este episódio destaca o poder de Deus agindo por meio de objetos associados ao apóstolo Paulo. Aqui está a passagem. São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, está tradicionalmente enterrado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Acredita-se que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que ele usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Neste relato, a ação milagrosa não vem diretamente do toque físico de Paulo, mas dos lenços e aventais que ele usava. Esses objetos, quando levados aos doentes e possuídos, resultavam em curas e libertações de espíritos malignos. Esse tipo de milagre demonstra a extraordinária manifestação do poder de Deus na vida de Paulo e a extensão da sua autoridade apostólica. Este episódio sublinha a crença cristã na capacidade de Deus operar milagres de maneiras inesperadas e através de diversos meios.
evidenciando a fé no poder divino, que transcende o comum e o ordinário. A autenticidade das relíquias é uma questão de grande importância para a Igreja. Procedimentos rigorosos são seguidos para verificar a origem e a legitimidade das relíquias. Isso inclui a investigação histórica, a análise científica e a documentação detalhada. A Igreja leva a sério a responsabilidade de garantir que as relíquias veneradas pelos fiéis sejam genuínas. Além de milagres físicos, as relíquias também têm um impacto espiritual profundo. Elas servem como lembretes tangíveis da santidade e das virtudes dos santos, inspirando os fiéis a seguir seus exemplos. A presença de relíquias em uma igreja pode transformar o espaço em um local de peregrinação. Elas servem como lembretes tangíveis da santidade e das virtudes dos santos, inspirando os fiéis a seguir seus exemplos. A presença de relíquias em uma igreja pode transformar o espaço em um local de peregrinação, atraindo devotos de todo o mundo. Um exemplo notável da veneração de relíquias é o de Santa Teresa de Lisieux, conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, cujas relíquias têm viajado pelo mundo, trazendo consolo e inspiração a milhões de pessoas. Em cada local onde suas relíquias são expostas, há relatos de graças e milagres atribuídos à sua intercessão. A intercessão dos santos e o poder das relíquias também são refletidos na arte e na liturgia da Igreja. Muitas igrejas são adornadas com belas representações dos santos e as relíquias são frequentemente incluídas nos altares para reforçar a conexão entre o sagrado e o humano. As festas dos santos celebradas anualmente são ocasiões para recordar suas vidas e testemunhar os milagres atribuídos à sua intercessão. A devoção às relíquias e à intercessão dos santos é uma expressão da fé católica na santidade da vida e na presença contínua de Deus na história. Ela reforça a crença na ressurreição e na vida eterna, lembrando os fiéis de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma vida mais plena em Cristo. Críticos da veneração de relíquias frequentemente acusam a prática de superstição ou idolatria. No entanto, a Igreja Católica vê a veneração das relíquias como um reconhecimento da santidade de Deus manifestada através de seus santos. As relíquias são sinais visíveis da graça divina e da presença contínua dos santos na vida dos fiéis. A história dos ossos de Elias, a história dos ossos de Eliseu, que ressuscitaram um homem, é um poderoso testemunho do mistério e da maravilha da fé cristã. Ela nos lembra que Deus opera de maneiras inesperadas e que, através dos santos e suas relíquias, continua a derramar suas bênçãos sobre o mundo. A história é uma prova da presença de Deus e que ela pode se manifestar de maneiras surpreendentes e transformadoras. É um convite à fé, à esperança e à confiança no Deus que traz vida onde há morte e esperança onde há desespero. Agora eu vou deixar para você mais um vídeo para você entender mais sobre a Igreja e suas curiosidades.